Bom dia. Em nome do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, dá-se início à cerimónia de assinatura do protocolo entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Associação Agadá. Vamos assistir a um vídeo da apresentação do Tikvá, Museu Judaico de Lisboa. Vai usar a palavra a Presidente da Associação Agadá, Esther Musnik. Muito bom dia. Eu saúdo, em primeiro lugar, naturalmente, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Fernando Medina. Saúdo igualmente o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Dr. José Leitão, a Doutora Vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, e queria também, especialmente também, saudar o Sr. Arquiteto Daniel Libeskind e mulher Nina, e, claro, todos os presentes que estão aqui e aqueles que não estão aqui, mas que estão do outro lado e que esperamos que estejam conectados connosco e estejam a ver esta cerimónia que, de facto, tem muita importância para nós, porque é o início, abre o caminho, um caminho que nem sempre foi fácil, abre o caminho para a criação do Museu Judaico de Lisboa. Eu, aliás, queria começar muito brevemente por fazer dois agradecimentos. Quero agradecer, em primeiro lugar, à Câmara Municipal de Lisboa, na pessoa do Sr. Presidente e na pessoa da Sra. Vereadora da Cultura, que, de facto, tem-nos acompanhado ao longo de um caminho que, como todos sabem, não tem sido um caminho muito fácil.
Mas hoje é um dia de alegria, um dia de regozijo, porque de facto é um primeiro passo, um passo que esperamos que seja decisivo e que vai ser com certeza. E eu agradeço o apoio constante que nos foi dado e que culmina hoje exatamente com a assinatura do protocolo, que vamos assinar daqui a pouco. Queria também agradecer, muito especialmente, ao arquiteto Daniel Libeskind, o ter aceitado o nosso convite. Daniel Libeskind é conhecido como o arquiteto da memória e da esperança. Esperança, na verdade, foi ele que nos propôs, foi ele que sugeriu de acrescentar o nome Tikvah, Tikvah quer dizer esperança, não é? Como viram, de acrescentar esse nome ao nosso museu. E nós concordamos, porque de facto a esperança é aquilo que nos dá força para lutar pelos nossos sonhos. E é isso que temos feito ao longo dos anos e é isso que nos acompanha e é esse também que vamos querer mostrar, o lado que vamos querer sobretudo mostrar ao longo, na história que vamos contar no museu. Que história que vamos contar no museu? É exatamente a história que tem uma longevidade, a história dos judeus portugueses, dos judeus do judaísmo e dos judeus que data da época romana, que continuou com os visigodos, que continuou com os muçulmanos até à criação da nação portuguesa e que perdura até hoje. E é uma história cuja longevidade e pluralidade de culturas dá, de facto, um caráter muito específico e muito peculiar ao judaísmo português. E é essa história que nós vamos contar. Nós sabemos que a nossa história tem largos períodos de escuridão. Todos sabem que temos o edito de expulsão, tivemos o edito de expulsão, que tivemos o batismo forçado, que tivemos quase 3 séculos de Inquisição. E é, de facto, um período de escuridão e nós não vamos deixar de o contar no nosso museu. Vamos contá-lo no nosso museu. Mas o foco do museu vai ser o aspecto, digamos, a parte luminosa da nossa história, que também a teve. E foi uma parte muito importante, nomeadamente entre o século XII e o século XV, quando podemos falar de convivência. E é um período, e porquê é que vamos insistir, sobretudo, neste aspecto positivo e não no outro aspecto, que também vamos contar, mas que não será o centro do nosso museu. Nós preferimos, queremos dar queremos passar esta mensagem. Em primeiro lugar, é, digamos, o período em que os judeus mais contribuíram para a nação portuguesa. Como viram, não vou repetir, mas enfim, sintetizando, na medicina e na ciência, na astronomia e na matemática, nos descobrimentos portugueses, na cultura, na filosofia, na impressão. Aliás, o primeiro livro em Portugal, impresso em Portugal, é de facto o Pentateuco em hebraico, é de facto o primeiro livro impresso em Portugal. Entre muitos outros aspectos. Portanto, e esse aspecto é o mais desconhecido da população portuguesa e da população em geral, da população estrangeira também. E é desconhecido porque ele, de facto, foi apagado, foi erradicado da memória coletiva. E nós queremos trazê-la ao presente também, porque ela marcou o país que hoje somos. E também por outra razão. É porque é a mensagem que nós gostaríamos de transmitir às pessoas. É que são os períodos de liberdade, são os períodos de convivência que permitem, de facto, a inovação, a criatividade, o contributo das pessoas. E isso é, de facto, essa mensagem é fundamental e será fundamental no nosso museu. O nosso museu contará, como eu disse, uma história muito longa e muito rica. Mas o museu não será apenas um museu de história, terá também um outro aspecto que é importante, que é a cultura e a tradição judaica. Mais uma vez,
As comunidades judaicas em Portugal são pequenas. São pequenas, produto da história, todos sabemos, não é? E, portanto, não têm aquela visibilidade. E muita gente ignora, de facto, não conhece o que é a cultura judaica, não conhece a tradição judaica. E isso também estará presente no nosso museu. E aqui também com uma mensagem que nós queremos transmitir, não só através de todo o percurso expositivo, mas através das atividades, conferências, debates, etc., é também a ideia que, contrariamente àqueles que, de forma que têm receio que a pluralidade de culturas possa, digamos, prejudicar, afetar a identidade de uma nação, nós dizemos exatamente o inverso. A pluralidade de culturas é uma riqueza para um povo e para uma nação. E, portanto, é essa outra imagem que nós também queremos dar e que espero que poderemos dar no nosso museu. Um outro aspecto, e não vou alongar muito mais, um outro aspecto é a quem se dirige o museu. Porque muitas vezes as pessoas vêm ter comigo e dizem-me assim, mas o museu será uma mais-valia para os judeus, para a comunidade judaica. Eu digo não. Claro que vai ser uma mais-valia para a comunidade judaica nacional e internacional, mas o museu dirige sobretudo aos não-judeus, às pessoas que não conhecem suficientemente a nossa cultura, a nossa história. É sobretudo, isto é um museu português, um museu que conta a história dos homens e das mulheres que ajudaram a fazer Portugal. Essa é a nossa história e é a história que vamos contar. E é esse os públicos-alvos, português, por um lado, e também internacional, porque normalmente, quando se fala de judaísmo ibérico, fala-se de Espanha, não se fala de Portugal. Ora, as histórias não são as mesmas, há histórias diferentes. E Portugal é Portugal, a Espanha é a Espanha, como toda a gente sabe, mas no fundo, se calhar, toda a gente não sabe. E, portanto, nós contaremos também, o nosso alvo é também a população portuguesa, a população estrangeira, de uma forma geral, judia, obviamente, não judia, obviamente também, e principalmente também. Finalmente, hoje celebramos um dia, como eu disse, muito importante para o Museu Judaico, a assinatura do protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa. Mas não é por acaso que isto acontece hoje, exatamente neste dia 31 de março de 2021. É porque hoje celebramos também uma outra data muito importante para a população em geral, para Portugal e não só, que é os 200 anos, nós celebramos hoje o segundo centenário da abolição da Inquisição. E esse segundo centenário teve exatamente lugar no dia 31 de março de 1821. E, portanto, é um dia fundamental também para nós. É o fim de um período sombrio que destroçou inúmeras vidas e esse dia, o fim desse monstruoso tribunal, como um historiador lhe chamou, de facto abriu também o caminho da liberdade, e que é uma questão fundamental. Portanto, eu não vos posso convidar já a visitar um museu, porque ele ainda não existe, mas temos a convicção de que daqui a uns aninhos ele vai existir e todos serão muito bem-vindos. Muito obrigada. Vai usar a palavra o autor do projeto, arquiteto Daniel Lipskind. Thank you very much. Even though I don't speak Portuguese, I think I understood the importance of this date and the beauty of this place that we are in really one of the most beautiful cities, I think, in the world, Lisbon. How lucky for me to be part of this, an honor to be part of this really important project. I've been lucky to build museums all over the world, but this is something very unique, truly special. And I have to tell you that when I first came to the site of this grand avenue of museums, public buildings, the Belém Tower, it struck me as right that this museum should be situated in such a magnetic center of the history
not only of Lisbon, but of Portugal and of Europe and of the world, of discovery, rediscovery, transforming the world. And I think that's also the function of what a museum is. Museum is not just a building, it's a focus for a renaissance, a redirection of thought, a transformation, a new knowledge that will inspire people of all kinds, not just to come to the museum, but to see the world in a new and exciting way. I think that's what I believe a museum really is. A museum is really a vehicle for telling a story. You know, maybe it is part of my own sort of background, but my grandfather in Poland, I come from Poland, I was born in Poland, my grandfather was an itinerant storyteller. He went from shtetl to shtetl to tell stories. And I've often thought that my idea of architecture, even though I didn't know this for many years, is that architecture tells a story. Of course, it doesn't tell the story with words. You know, architects cannot, you know, speak here about a building, but the building tells a story in light, in materials, in acoustics, in texture, in how people come together and enjoy the world through the means of a building. And to me, that's what a building is. A building of this sort, a culture building, like the Jewish Museum of Lisbon, is really an act of optimism, because it is a laying of the foundation for the future. Now, that future you heard, it concerns a fascinating history. I did not know much about Portuguese Jewish history. I knew a lot about Spanish Jewish history. How amazing this history, the people, the achievements, the integration, but also the sad parts of the exclusion of Jews from life and the sadness of it. So I think this museum comes in the right time, as the world sees diversity, sees democracy, sees the world of the 21st century and 22nd. I think this museum came to me with the idea of Tikva. Now, I didn't know that the synagogue had that name, not at all, I had no idea. But I thought, you know, what is the museum about? What is the essential Jewish thought that Jews have had for thousands of years, not adopted by anyone? The idea of hope. That's a Jewish invention. Jews don't have the word tragedy in the vocabulary. In Hebrew, tragedia is a Greek word. Jews have the idea of tikva, of hope. And it's not just a personal wish fulfillment, but it's a hope that history moves from darkness to light, moves from fetters to freedom. That is really the quintessential, I think, contribution of Jewish thought to the idea of a better world. And so the museum is organized by that symbolism, because, by the way, the Hebrew letters are not just letters. They're sacred. They're divine. Every letter is kept in the same dimension for thousands of years to make sure that the communication is clear. And so Tikva, the fragments of history, are put together through the gaps of history into a new sense of harmony. And I think this will be a story that the building itself will promote as part of this profound program that you just heard about, what the museum will show and tell. And I think the aim, of course, is that it's not just a place with a name, but a place of joy, a place of learning, a place where people will come from Lisbon, from Portugal, from all over the world to experience the fact that history does move from darkness to light. The fact that today we are in the week of Passover, which is a holiday celebrating freedom. And I think all over the world, people want their identity, want their freedoms, and this was not for Jewish people only, it's really for Portuguese people, for people who come here to enjoy the beaches and the great wine of Portugal and the fun of Portugal. They will come and take away from this Jewish Museum of Lisbon something profound, an experience that I think will change their life. And look, who did I think of when I was designing? Who is the client for this museum? Of course, everybody's the client. But I thought of kids, you know, kids who are just beginning their life, to give them a sense that life is open, that history is full of troubles, full of difficulties, but also shows the resilience of people, resilience of Jewish people in
Portugal, in Lisbon, resilience in the world, and that gift of hope to the world itself. Thank you. Vai agora ser assinado o protocolo de colaboração para a criação, instalação e funcionamento do Museu Judaico de Lisboa entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Associação Agadá. Assina o documento pelo município a vereadora da Cultura Catarina Vaz Pinto e pela Associação Agadá a presidente Esther Musnick e o vice-presidente Jean-Jacques Salomon. Tem a palavra o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina. Muito boa tarde a todos. Hoje é um dia particularmente feliz para a cidade de Lisboa. Conseguimos, com este protocolo e com tudo, dar o passo de partida para nos mostrarmos de forma mais plena como comunidade. E vamos fazê-lo porque vamos mostrar uma parte da nossa comunidade que não é conhecida suficientemente dos portugueses, daqueles que nos visitam, numa história que é milenar nesta terra. O que vai nascer em Lisboa, o novo Museu Judaico de Lisboa, é um projeto, como
a Esther Musnick nos escreveu num inspirador artigo hoje e no que hoje aqui nos disse, contará uma história milenar de uma cultura no que teve na diversidade, na complexidade da sua história, do seu percurso, da sua interação com as culturas e com os poderes dos tempos, numa história que tem momentos de enorme violência e escuridão, e hoje assinalamos o segundo centenário do fim de um desses mais emblemáticos momentos de escuridão, mas também que teve momentos de luz. Eu li bem as palavras que a Esther escreveu no sentido de que este museu será, sobretudo, um museu de luz. E espero que daqui a 200 anos, alguém possa olhar para este momento e para este processo e acrescentar também este momento a esse tempo de luz. Esse tempo em que celebrou a diversidade, a inclusão, a convivência, a liberdade. Este, pois, é um dia profundamente feliz para a cidade de Lisboa, com um profundo significado, em que nós vamos poder mostrar, valorizar, mostrar e formar através da história o que é a presença neste território de uma comunidade com a importância que tem a comunidade judaica. Mas há uma segunda razão de alegria, que é o facto de este museu nos permitir a nós, enquanto cidade, fazermos daqui uma afirmação política muito clara neste tempo que vivemos. O de que Lisboa é, continuará a ser e vai-se bater pelas forças da liberdade, da inclusão, da diversidade cultural, da convivência das culturas e do respeito mútuo, como elemento-chave de uma sociedade digna, como elemento-chave de uma sociedade que se quer inovadora, que se quer progressista, que se quer capaz de avançar num espírito de convivência e de convergência. É esse o centro do museu, mas é essa também o centro e a história da decisão de fazer um museu. É porque decidir-se fazer um museu neste tempo tem também este significado. Não há atos, não há decisões na política cultural que não tenham um significado político. Não há muitas que tenham este significado, com esta intensidade. E é por isso uma alegria muito grande podermos fazê-lo, porque esta é uma decisão no seu tempo. Esta não é uma decisão noutro tempo, é uma decisão no tempo em que sabemos que, de forma que porventura muitos não esperavam, estamos a assistir, em muitos locais do mundo, ao ressurgimento, à força, ao levantamento de forças que há muito nós queríamos ver acantonadas e colocadas para trás da história. E o que esta decisão significa é isso mesmo. É uma afirmação política da cidade de Lisboa, uma afirmação que queremos que perdure. A Esther há pouco dizia, e é importante quem conheça a história de Lisboa, não da comunidade judaica, mas que conheça, não precisa de conhecer a da comunidade judaica, mas basta conhecer um pouco da história de Lisboa para perceber que nos seus altos e baixos, nas suas luzes e nas suas trevas, as luzes e os altos foram sempre momentos de abertura, foram sempre momentos de comunicação, foram sempre momentos de ponto de encontro e não pontos de afastamento, de fechamento ou de divisão. São célebres, aliás, não só no período da expansão marítima e das descobertas ou redescobertas ou encontros, como lhe queiram chamar, agora no politicamente mais abrangente que esta temática tem, mas
não só nessa dimensão, mas na dimensão do que foi, durante séculos, uma cidade próspera, foi quando Lisboa, há uns séculos atrás, era parte central do que era uma economia global aberta. A ilustração que vemos na cultura que está nos museus portugueses do século XVI e do século XVII mostram uma sociedade em que a presença de múltiplas culturas, com diferentes posições sociais misturadas, não necessariamente subjugadas umas relativamente às outras, na ordem que se poderia esperar, foi uma marca de uma cidade quando era próspera e quando era aberta. Ou melhor, era próspera porque era aberta. E esta é a segunda razão desta alegria, é termos este museu, em primeiro lugar, e é este museu poder-nos, esta decisão, afirmar-nos uma política. E chegados aqui, eu não posso não deixar aqui os agradecimentos devidos a todos os que nos permitiram chegar a este momento. Uma primeira palavra, a mais especial de todas, permitam-me, para a Esther, para todos os membros da Associação HDA que ela representa, pela forma extraordinária como se bateu ao longo dos anos para que aqui chegássemos. Foi sempre uma voz firme, clara, doce também, mas nem por isso menos determinada, em podermos cumprir este sonho. E foi uma voz indispensável para que aqui chegássemos. Não teríamos, porventura, chegado, se calhar noutro tempo, com outras pessoas, noutra década. Mas este encontro foi possível porque a Esther teve esta voz e esta determinação. Eu quero lhe agradecer em nome da cidade por isso, porque nós teremos o Museu Judaico de Lisboa, porque houve quem o ambicionasse e sonhasse muito com ele. Eu quero, em segundo lugar, permitam-me deixar uma palavra de agradecimento muito especial também à vereadora Catarina Vaz Pinto, a toda a sua equipa, a toda a equipa da Câmara de Lisboa, pela determinação que sempre mostraram relativamente a este projeto. Este projeto corresponde, também só é possível, porque a Catarina teve um carinho e um empenho muito grande na sua concretização, nunca o abandonando, nunca o deixando cair nas suas dificuldades, nunca caindo no desalento, sempre com a esperança e a convicção de isto tem mesmo que ser concretizado. Permitam-me também um agradecimento ao José Leitão e, em seu nome, a todos aqueles que na cidade e nos órgãos da cidade se bateram pela concretização do Museu Judaico em todos os momentos e todas as suas vicissitudes, que as conhecemos bem. Aliás, conhecemos-las bem e também já conhecemos bem que saímos por cima dessas vicissitudes. Nós hoje temos um projeto com uma outra escala, com uma outra ambição, e atrevo talvez a dizer, com uma outra alegria maior do que aquela que tínhamos com o primeiro projeto, que, se bem que marcante, não tinha esta marca e não tinha este impacto tão profundo na cidade de Lisboa como este projeto vai ter. E quero, aliás, também aqui dizer que a Câmara de Lisboa, quando aprovou a celebração da atribuição do terreno e do acordo financeiro relativamente à construção do museu, aprovou também uma terceira decisão, que foi o facto de transformar o local que esteve previsto para o anterior museu num memorial ao povo judaico em Lisboa, não permitindo ali a edificação de mais nenhum edifício. Aquele local será convertido num espaço público de fruição da comunidade e de todos os que a procurem. Provavelmente terá uma homenagem ao cônsul Aristides Sousa Mendes, mas será um espaço dedicado à homenagem da comunidade judaica. Para que não sobrem dúvidas de que os precalços são mesmo precalços e que se afirma nesta decisão também aquilo que queremos no fundo afirmar de uma cidade aberta, livre e tolerante. E por isso o precalço deu com que em vez de um museu
tivéssemos um museu e um espaço de homenagem num sítio muito próximo da antiga judiaria, onde se crê que era a antiga judiaria, uma das judiarias, creio que a mais antiga, em Alfama, e aí ficará, e aí se perpetuará, e não será apagado por outra construção. Aliás, na própria construção desse espaço se poderá mesmo referir a própria história e como é que se chegou àquele espaço público de memória e de futuro também. A última palavra, permitam-me, is to thank Daniel about your words, about your involvement in the project, and to say that we are thrilled to begin this adventure. We were inspired by the name. I didn't know the name before of seeing in the papers about the new museum. I was very, very happy about your decision about the name. I could not imagine any more fortunate name to give to the museum, because I think it's really an amazing short way to say everything in one word. We are going to tell a story about darkness and light, and that is basically a story of hope. And the building itself, in this moment, we want to represent a story and a message of hope. So thank you very much to be here in Lisbon, to begin this adventure with an amazing tikva that we expect your designs and the project to advance. And that could be the first one of many in the city of Lisbon. We have a lot of good things to make here in the city. It's a very good city to live. It's much better than Berlin in many ways. I should not, I say it's a little bit, I should not make prejudice about my other cities, but, well, Lisbon, it's different, okay? A little better. So we are thrilled to have you here and to begin this cooperation in this work and feel at home. This is going to be your home I hope, for the next years of work, and I think that this is the beginning of a journey together on building many more things in Lisbon. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos aqueles que trabalharam para concretizar este dia. Vamos agora lançar mãos à obra para verdadeiramente o realizar. Uma última palavra que não podia deixar sem mencionar aqui, não está aqui presente, mas far-lhe-ão chegar, que é uma palavra muito especial de agradecimento ao provedor da Santa Casa da Misericórdia, que aliás deveria estar aqui nesta cerimónia connosco, porque foi também graças a ele e à sua vontade na concretização deste projeto, e foi graças a ele, no seu empenho permanente para com a cidade de Lisboa, que nós fomos capazes de resolver em muito pouco tempo aquilo que normalmente entre instituições pode demorar umas décadas. Aliás, a própria resolução do impasse relativamente àquele terreno estava também há umas décadas para ser resolvida entre o município e a própria Santa Casa, e quero deixar também esta palavra de agradecimento. A todos agora que têm a responsabilidade de o desenhar, de o financiar e de o construir, contem connosco, aqui estamos, boa sorte e vamos fazer este caminho juntos. Muito obrigado. Agradecendo a vossa presença e em nome do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, está encerrada esta cerimónia. Muito obrigada.